O líder do Partido Verde no Reino Unido declarou, após o ataque terrorista em Golders Green, que o antissemitismo e a violência antissemita são terríveis. Devemos separar isso da capacidade de denunciar as ações genocidas de Israel. Na verdade, não há diferença significativa. Isso serve só para encobrir críticas motivadas por ódio aos judeus. Agora tudo está sendo revelado. Eles mostram o que realmente está acontecendo. Trata-se dos judeus. Nunca houve diferença relevante entre eles. Eles claramente, obviamente, não se importam com o sofrimento dos árabes em Gaza ou na Judéia e Samaria. Porque eles estavam nas ruas em 8 de outubro antes de Israel fazer qualquer coisa, porque ficaram em silêncio quando o Irã massacrou literalmente dezenas de milhares de civis iranianos indiscriminadamente. Eles não se importam nem um pouco. Algo está claramente mudando agora. E muitas pessoas sentem isso, mas muito poucas estão realmente dispostas a dizer isso em voz alta. Estamos vendo crescentes ataques antissemitas em todo o mundo, em lugares como Londres, e grandes narrativas online moldando como as pessoas pensam sobre judeus e Israel. Ao mesmo tempo, há um medo crescente de até mesmo falar honestamente sobre o que está acontecendo e uma confusão sobre o que realmente é verdade. A questão é, o que ocorre por baixo da superfície? É política, mídia, religião ou algo mais profundo? Hoje estou acompanhado por Ollie Anisfeld, do JTV, e essa vai ser uma conversa que pode desafiar muitas suposições, mas é uma que provavelmente precisamos ter. Ollie Anisfeld, bem-vindo ao programa. Obrigado, Daniel. Bom falar com você. Você acredita que os judeus no Ocidente estão seguros atualmente? Temos visto ataques em lugares como Londres. Você sente que algo mudou fundamentalmente neste momento em que estamos? É uma boa pergunta. Primeiramente, acho que, se você olhar para o longo período da história e do antissemitismo, estamos em um ótimo momento agora. Sabe, em termos de liberdade política, econômica e social, é um momento extraordinário para ser judeu. Em termos de segurança e proteção, talvez já tenhamos atingido o auge, sabe, talvez alguns anos atrás ou algumas décadas atrás. Agora, digamos que o terrível está em baixo e o fantástico em cima. Parece que está começando a entrar, sabe, em uma tendência de queda novamente. Então ainda estamos em uma, sabe, comparado com, sabe, a história, até mesmo a história relativamente recente só, sabe, você sabe do que estou falando. As coisas estão muito boas, mas não estão indo em uma boa direção. Então todos nós, como judeus e pessoas de consciência e, sabe, de fé, precisamos denunciar isso e fazer o que pudermos para impedir que essa maré vire. Estou otimista de que vamos conter essa maré. Agora, sempre parece que quando Israel está em guerra, o antissemitismo meio que atinge o auge. Você concorda com essa avaliação? Com certeza. Você acha que isso está se normalizando um pouco no mundo? Não sei quem disse que o antissemitismo é de sono leve. Sabe, isso sempre tem sido um problema desde o momento em que Deus escolheu o povo judeu. E, sabe, nós, na verdade, acabamos de criar um novo documentário no nosso site, JTV Plus, chamado Escolhidos. O ciúme entre irmãos que está no cerne, você sabe, do ódio, o ódio mais antigo do mundo. Isso remonta até Caim e Abel. Deus escolhe a oferta de Abel em vez da de Caim, e Caim decide matá-lo. Isso já acontece há muito tempo. E esse documentário realmente tenta chegar ao coração ou à raiz de tudo isso, porque isso é realmente algo emocional, espiritual, não é intelectual. E isso leva ao ponto sobre o sionismo. Quando dizem ser apenas antisionistas, ou contra as ações de Israel, ou o genocídio em Gaza, afirmam que isso não tem relação com o antissemitismo e que é preciso separar as coisas. Até o líder do Partido Verde no Reino Unido afirmou, logo após o ataque terrorista em Golders Green, que isso é terrível e que o antissemitismo e a violência antissemita são terríveis. Devemos separar isso da capacidade de denunciar as ações genocidas de Israel. Bem, acontece que não há diferença significativa e que isso é apenas para disfarçar esse ódio aos judeus como crítica. E tudo isso está vindo à tona agora. Está tudo sendo revelado. Eles estão admitindo, sabe, os líderes, seja Tucker ou Mohammed Hijab, tanto faz, eles estão nos contando o que realmente está acontecendo. É sobre os judeus. Nunca houve diferença relevante entre eles. Pode até haver alguns idiotas úteis ou algumas pessoas envolvidas que acompanham essas coisas, mas é tão evidente, tão óbvio que eles não se importam com o sofrimento dos árabes em Gaza ou na Judéia e Samaria, porque eles estavam nas ruas em 8 de outubro antes de Israel fazer qualquer coisa, porque ficaram em silêncio quando o Irã massacrou literalmente dezenas de milhares de civis iranianos indiscriminadamente. Eles não se importam nem um pouco.
a crítica deles a Israel, se fosse, bem, achamos que essa política específica ou aquela coisa específica que eles fizeram foi um problema, não seria uma crítica genuína e legítima, e eu estou entediado. Estou cansado de ter que dizer, bem, você sabe, é claro que você deve ter o direito de criticar Israel, mas isso é diferente de antissemitismo. Não, é tão óbvio que não se trata de uma crítica de boa-fé, porque tudo o que eles têm a dizer, no fim das contas, é criticar Israel, que agiu com uma precisão cirúrgica maior do que qualquer outro exército moderno já demonstrou. Consigo pensar em enfrentar uma guerra urbana contra uma milícia terrorista. Eles não sugerem alternativas, apenas dizem: Israel não poderia morrer mais silenciosamente? Sabe, é totalmente absurdo tentarmos fazer essa separação, porque não se trata de uma queixa legítima ou de boa-fé. É ódio ideológico, é a mesma coisa. Estou cansado de ter que dizer que sim, você pode criticar Israel. Sim, você pode ser contra Israel, mas, sabe, ainda pode ter um bom relacionamento com os judeus? Não, você não pode. Você não pode. E é muito simples. Vamos colocar isso em termos bem simples para explicar por que eles estão ligados. Se você está dizendo que Israel está intencionalmente mirando em bebês, matando bebês, sempre achei isso uma coisa estranha, aliás. Tipo, essa é uma estratégia militar interessante. Achei que a gente era para ser inteligente. Nossa estratégia é, o quê? Justamente mirar especificamente em crianças. Esse é o plano. Então vamos supor que você acha que Israel está intencionalmente cometendo um genocídio porque somos assassinos de bebês sedentos de sangue. Bem, este é o único Estado judeu. E acontece que é um Estado que a grande maioria dos judeus apoia. Então você está dizendo que a maioria dos judeus apoia o mal. Como você pode conectar as duas coisas? Desculpe, desconectar as duas. Elas estão completamente conectadas. E eu acho que deveríamos parar de tentar incentivar essa, sabe, separação. Então, quando as pessoas dizem você não deveria responsabilizar todos os judeus pelas ações de Israel, e esse é o problema. Eles estão responsabilizando todos os judeus. Agora, claro que estão, e claro, isso está errado. Mas, inerente ao que estamos dizendo, estamos alimentando essa ideia de que os antissemitas distinguem entre os dois. E também estamos alimentando essa ideia de que Israel está fazendo algo terrível. Afirmamos que nunca faríamos isso com a Rússia, pela forma como o governo russo trata os russos, o que é verdade. Mas a questão é que Israel não está agindo como a Rússia. E nós, como judeus, devemos dizer que não temos absolutamente nada pelo que pedir desculpas. E sim, a grande maioria dos judeus apoia isso. Então, quando alguém chega até você e diz Palestina livre, eu não acho que a resposta certa deva ser: ah, bem, por que você está dizendo isso para mim? Por que está pegando no meu pé? Você não conhece minhas opiniões. Devemos dizer que a terra de Israel pertence ao povo judeu e eu apoio totalmente o que o nosso único Estado está fazendo para proteger seu povo. Sim. Eu estava conversando com alguém ontem e essa pessoa levantou um bom ponto. Eles disseram que quando você vê esses ataques antissemitas, eles não perguntam antes de te esfaquear, por exemplo, se você é sionista ou não é sionista, certo? Eles simplesmente atacam judeus. Então é algo que não faz sentido algum. Você disse em entrevistas que quando as pessoas são desumanizadas por muito tempo, a violência passa a ser aceita. É isso que vemos atualmente? Eles olham para Israel, como você disse, e nos desumanizam? Pode explicar mais sobre isso? Sim, isso tem sido um padrão na história judaica. Primeiro você precisa justificar por que os judeus merecem ser alvo. Depois que você tem essa justificativa, o resto acontece naturalmente. Foi isso que os nazistas fizeram. Chamaram os judeus de ratos, vermes e parasitas, justificando suas ações como algo bom. Servimos à sociedade. Eles devem justificar isso. E isso, na verdade, remonta à Torá. Se você olhar para o primeiro incidente de um movimento contra os judeus como um todo, o faraó, é impressionante. A primeira vez que os judeus são mencionados como uma nação, no início do livro do Êxodo, imediatamente o faraó surge e diz: temos que nos livrar deles. Parece que algo inerente à existência judaica nos faz enfrentar oposição. Mas o que ele diz? Ele não diz simplesmente: vamos matá-los. Não, ele diz que eles estão se multiplicando em taxas enormes. Eles vão se levantar e tentar destruir a nossa sociedade. Portanto, nós temos que, em nome do Egito, em nome de nos protegermos, nós temos que matá-los. E eles criam essa história. E é irônico, na verdade, que isso seja usado como pretexto para matar bebês judeus. E essa tem sido a história. Você cria sua história, mostra algumas evidências, mesmo falhas, e usa isso como prova.
Assim, isso serve de justificativa para odiar judeus, e eles repetem isso atualmente. Eles repetem o mesmo discurso, só que agora direcionado a Israel em vez dos judeus. Somos assassinos de crianças, genocidas, praticamos apartheid, colonização, mas a grande ironia, claro, é que tudo do que nos acusam, eles mesmos são culpados. A causa palestina é colonizadora, a causa palestina é falsa. Eles nos chamam de falsos, mas os falsos são eles. Isso tudo é mentira. Eles dizem que, sabe, nós somos genocidas. São eles que querem genocídio, quero dizer, literalmente em tudo. E é assim que o mal funciona. A escuridão diz para a luz: você também é escura, você é mau, você é isso, aquilo. Eles querem nos derrubar e precisamos parar de nos impressionar com isso. Quanto a mídia contribui para isso? Você já falou sobre Candace Owens e Tucker Carlson no seu canal. O que te preocupa sobre o que eles estão dizendo? O que me preocupa no que eles dizem, Nossa Senhora? O que não te preocupa? Exatamente. O que não me preocupa? Uma resposta muito mais fácil. Sinceramente, nem sei por onde começar. Isso está virando uma piada. E essa é meio que a minha esperança, no fim das contas, que eles estão se revelando e cada vez mais pessoas estão percebendo que isso é uma bobagem. Sabe, um programa sem sentido que as pessoas acompanham e eles estão espalhando uma política de meias-verdades e inverdades, de queixa, ressentimento, de tudo que há de pior. Partes da psique humana que buscam queixa, ressentimento, inveja. É simplesmente impressionante como estamos vendo isso. Mas seja na extrema-direita, extrema-esquerda ou islamistas, todos viraram dois lados da mesma moeda. Mais do que o que dizem, tenho esperança de que, à medida que eles vão sendo expostos, percebem que esses indivíduos são simplesmente malucos. E é mais ou menos isso que eu estava dizendo no começo. Meu otimismo é que isso vai ser diferente da década de 1930. A humanidade vai fazer a escolha certa. Na verdade, eu senti que essa era a grande questão depois de 7 de outubro. Qual será o destino de Israel e do povo judeu? Nós sabemos qual é o nosso destino. Nós somos a nação eterna. A questão é, como o mundo vai reagir desta vez? Em 7 de outubro, não havia motivo para vergonha. É o outro lado, as pessoas que permitiram que isso acontecesse, as pessoas que fizeram isso, as pessoas que alimentaram essa cultura de ódio a Israel. Para eles, a questão é, o que eles vão fazer no fim das contas? Eu sei que Tucker e Candace vão continuar tendo impacto, mas eu tenho essa crença de que as pessoas se revelam no final e as coisas vão ser reveladas, e isso já está começando a acontecer. Tenho esperança de que cada vez mais pessoas estão despertando para as teorias insanas da Candace sobre Erika Kirk. Tucker Carlson foi recentemente exposto nesse vídeo do New York Times como um mentiroso descarado e ainda assim sendo tão convincente ao mesmo tempo. Então é muito bom para as pessoas verem como ele pode ser tão convincente e ainda assim estar mentindo de forma tão evidente. Portanto, não há dúvida de que eles têm um impacto. Não há dúvida de que muitas pessoas os escutam, e é por isso que eu reajo e tento desmentir muito do que eles dizem. Tenho esperança e sinto que começamos a ver isso acontecer, pois as pessoas estão despertando para o que dizem. O que quero dizer, se você puder adivinhar quais são os motivos deles para fazer isso, eu sei, quero dizer, obviamente financeiros, mas você acha que também é porque, quando se fala sobre judeus, isso obviamente gera cliques e visualizações. A gente vê Megyn Kelly indo nessa direção e não faz sentido porque, sabe, Candace Owens costumava estar na Prager University. As entrevistas dela lá ainda estão no YouTube. Dá para ver como ela falava naquela época. Tucker, quase a mesma coisa e eles mudaram completamente. Isso aponta para alguma coisa? Você pensa sobre os motivos deles? Tem alguma coisa nisso? Isso realmente importa? Acho que há alguma sobreposição nos motivos de todos eles e algumas diferenças, mas acredito que, no fim das contas, todos compartilham a mesma raiz. Então, as diferenças são, eu acho, no caso de Megyn Kelly, acredito que é mais uma questão estratégica. Acho que ela é simplesmente alguém que vai conforme o vento. Meio como Piers Morgan, sabe? Porque ela estava recebendo crianças trans há alguns anos. Agora, de repente, ela entra na onda do Tucker. Acho triste dizer isso e não quero julgar o que se passa na cabeça dela, mas me parece que é só algum tipo de jogada cínica por cliques. Ela percebe que esse é o caminho do seu público, sendo apenas mais uma estratégia de negócios acima dos princípios. No caso da Candace, acho que há muito mais um elemento de inveja, ressentimento e narcisismo em tudo isso. E pelo jeito que ela fala da Erika e vai tão pro lado pessoal,
Eu percebo que tem algum tipo de inveja, ciúmes em relação a Erika. É apenas um palpite, mas talvez ela quisesse o Charlie para ela mesma. Só falo isso porque ela postou um vídeo dizendo: Ei, Erika, você nunca disse que eu estava com o Charlie quando o conheceu. E eu penso, por que isso seria irrelevante, a não ser que você tenha se chateado? Tipo, se eu estou contando como conheci alguém, por que que eu deveria mencionar que a outra amiga estava lá? Tipo, como se fosse uma necessidade. A menos, é claro, que seja porque ela está, sabe? Eu achei que isso foi um momento bem revelador. E também é ainda mais interessante do ponto de vista judaico, quando se trata de um dos antissemitas mais proeminentes da nossa época. E os rabinos nos disseram há milhares de anos que, na verdade, é o ciúme e a inveja que são a força motriz por trás do ódio aos judeus. É fascinante ver isso acontecendo entre ela e outras pessoas. Com Tucker, creio que isso pode vir da teologia da substituição dele, um tipo de cristianismo que afirma que os judeus não são mais o povo escolhido de Deus. Como disse, tudo isso tem a mesma raiz. Porque todas essas coisas têm características semelhantes em comum, que são ressentimento, inveja, ciúmes, culpar os outros, tomar decisões cínicas sobre o que é certo. Sabe, optar por fazer o que parece melhor em vez de assumir responsabilidade, esse tipo de coisa. E eu sinto que é isso que o povo judeu sempre tentou trazer ao mundo, tirando a força das trevas para a luz, para a responsabilidade moral, para o código moral da Torá. E Israel realmente incorpora isso, eu acho. E é por isso também que o pessoal da esquerda progressista odeia Israel. Porque todo o modelo deles é que você pode explicar o mundo em termos de pessoas que oprimem os outros e aqueles que são oprimidos. E se a gente simplesmente corrigir isso, então tudo será resolvido. Então você só precisa redistribuir tudo e punir os opressores, os poderosos. Mas o problema é que o povo judeu foi extremamente oprimido, incomparavelmente oprimido, e parece que eles conseguiram fazer seu país prosperar, que foi formado por refugiados e imigrantes sem recursos naturais. Como você explica isso? A menos que Israel tenha sido construída, e a América em grande parte também, não sobre opressão, mas sobre valores. Isso vira toda a ordem mundial deles de cabeça para baixo. E é interessante, a direita woke e a esquerda woke têm tantas dessas mesmas facetas de ressentimento, culpando os outros, buscando autoritarismo, etc, etc. E sim, é por isso que eu digo que tudo isso, no final das contas, vem de uma raiz espiritual, eu acho. É, Douglas Murray, eu acredito, diz que a nação judaica é a única nação onde somos criticados por estar no topo da sociedade. Somos criticados por ocupar a posição mais baixa da sociedade. Onde estivermos, recebemos críticas. Tenho certeza de que você o ouviu dizer isso, mas é tão verdade que, não importa onde estejamos, há críticas. Mas onde você acha que termina a crítica legítima a Israel e começa algo mais perigoso? Claro, as pessoas podem criticar Israel, as políticas do governo israelense, o que quiserem. Mas onde você acha? Porque é um caminho perigoso, certo? Como você explica isso? Qualquer crítica que retire a capacidade de Israel de proteger seu povo se torna ilegítima, na minha opinião, porque você está dizendo que eles não têm direito de viver. Antisionismo é antissemitismo, pois nega ao judeu o direito de viver em sua casa. E dirão, não, eles podem viver, mas sob um Estado palestino ou em outros lugares, como isso funcionou por 2000 anos. É como dizer, não tenho problema com italianos, mas eles não deveriam ter direito à Itália. E eu acho que a própria causa palestina provou ser completamente, totalmente ilegítima, não estando genuinamente interessada no que afirma ser. Então, quando as pessoas dizem, bem, você sabe, é legítimo para mim apoiar a causa palestina, assim como a causa israelense, no sentido de que os árabes, como indivíduos, deveriam ter uma vida melhor. Sim, eu concordo com isso. Mas o construto ideológico, supostamente nacional, do palestinismo, eu acho que perdeu toda a credibilidade. E eu realmente não tenho mais tempo para dar legitimidade a isso. Acho que não é só perda de tempo, mas também é prejudicial. Estamos nos entregando a uma fantasia e, quanto mais fazemos isso, não resolvemos o problema e ainda aumentamos a pressão sobre Israel ao transmitir essa mensagem ao mundo. No fim, a solução precisa ser dois estados e reconhecer a legitimidade da causa palestina. É preciso que os israelenses tenham coragem de admitir publicamente que toda essa questão palestina é uma mentira. Tentamos por 100 anos adotar a solução de dois estados e esse tipo de coisa, mas percebemos que não é isso que eles querem. E se você realmente quer a verdade, bem, a verdade é que a terra de Israel, do rio ao mar, realmente deveria pertencer ao povo judeu. Agora nós tentamos dar a eles o que eles dizem querer,
que são 2 estados, mas só pelo bem da paz, mesmo que, sendo realista, essa seja a terra do povo judeu, mas isso não funcionou de qualquer forma. Então é isso que, sabe, eu acho que Israel precisa afirmar com firmeza agora. Precisamos entrar em um paradigma completamente diferente de como lidamos com essa questão. Olha, se as pessoas têm críticas específicas de políticas além disso, além do que Israel precisa fazer para proteger seu povo e se defender, tudo bem. Mas quando isso realmente acontece? Quando é que essa é realmente a crítica que estamos ouvindo? Isso é tão raro. Agora falando sobre terrorismo islâmico e coisas assim, você disse que o Ocidente tem medo de nomear o problema. O que acha que as pessoas evitam dizer? E esse medo é motivado pela política ou por algo mais profundo? Eles têm medo de nomear o Islã como sendo responsável por criar um ódio ideológico, religioso e cultural generalizado contra judeus, contra cristãos, contra pessoas do Ocidente. E eles têm medo de dizer isso porque estão preocupados em serem considerados racistas, e isso é insano. É impressionante como o antissemitismo mudou. Após o Holocausto, imaginava-se que o mundo diria nunca mais. Como diabos você conseguiria justificar o antissemitismo de novo? Bem, uma ideia brilhante. Faça dos judeus aqueles que são os maiores propagadores de racismo, colonialismo, apartheid e todas essas coisas. E afirme que qualquer diagnóstico de que as ameaças que judeus e outros estão enfrentando vêm do mundo muçulmano, afirmar isso já é racista. Brilhante. Isso é o que causou a situação em que estamos hoje. As pessoas têm medo de parecer racistas ou de generalizar, mas acontece que, apenas com base nos dados que temos, nas pesquisas que temos, vemos que há problemas. Problemas generalizados que existem dentro das comunidades muçulmanas. Então você diz que não podemos generalizar. Eu não estou generalizando nem dizendo que todo muçulmano pensa assim, mas que é o que os dados mostram. Então, é uma posição muito desconfortável em que as pessoas no Ocidente se encontram, porque elas têm que fazer afirmações amplas, mas isso é baseado nos dados. E isso não significa que, portanto, temos. Esse é o problema. Racismo é fazer uma afirmação baseada em características imutáveis de alguém. Mas isso realmente não é racismo, porque não estamos dizendo que qualquer pessoa que seja muçulmana é necessariamente um problema aqui. Estamos dizendo que o Islã, como religião, tem muitos elementos que parecem causar problemas bastante frequentes e intensos, e por isso precisamos analisar isso. Muitas pessoas que acreditam nisso também simpatizam com esse tipo de coisa, sim, até estarmos prontos para dizer, afirmar e lidar com isso, o problema só vai piorar. Você tem alguém como Tommy Robinson que vem falando sobre isso há muitos e muitos anos. Claro, ele foi preso. Você acha que a maneira como ele faz isso é eficaz? Há outra forma de transmitir a mensagem? Se não diagnosticarmos esses problemas com honestidade, poderão ser resolvidos algum dia? Cada um tem sua própria maneira de tentar passar essa mensagem para as pessoas. Eu só sei a maneira que eu quero passar essa mensagem, que é explicando o problema de forma calma, clara e racional para as pessoas e meus seguidores, e fazer com que esses vídeos cheguem ao maior número possível de pessoas. Mas isso precisa ser feito de todos os ângulos, do ponto de vista político de base, da legislação, da cultura, da mídia e das instituições, das redes sociais. Todo mundo precisa fazer a sua parte. Eu sei que Tommy Robinson tem sido alvo de críticas por causa de algumas coisas. Ah, ele tem um certo passado, digamos assim. Eu realmente não cheguei a analisar isso em muitos detalhes. Eu sei que há algumas alegações de que, na verdade, ele tem enfrentado um certo tipo de 2 pesos e 2 medidas por parte do sistema criminal por causa de quem ele é. Eu sei que há aspectos do caso dele em que pode haver processos legítimos contra ele por todo tipo de coisa, mas eu meio que adoto uma abordagem mais ampla, tipo, olha, no fim das contas, se quisermos dissecar o passado de muitos ativistas políticos e políticos, você vai encontrar todo tipo de coisa duvidosa. Isso não é para desculpar nada que você possa ter que seja duvidoso. De novo, quero dizer todos os detalhes disso. Prefiro pensar de forma ampla e enxergar o quadro maior. Você sabe o que essas pessoas fazem, pelo que lutam e qual mensagem transmitem? E eu acho que quanto mais pessoas que na verdade são conhecidas principalmente por isso, cuja principal contribuição
é dizer a verdade, divulgar a verdade e levantar o alerta sobre alguns dos problemas que o Ocidente tem e precisa enfrentar, melhor. E, aliás, eu realmente acho que isso é algo que, sabe, as pessoas muitas vezes pensam que é como se fosse nós contra o mundo muçulmano. Na verdade, eu acho que parte disso é para o próprio mundo muçulmano, para incentivá-los a começar a ter uma autorreflexão séria. Do ponto de vista judaico, acreditamos que o mundo acabará aceitando a Torá. O Alcorão vai ter que ser deixado de lado. Na verdade, temos um papel bastante importante como judeus aqui, porque muitos, você sabe, alguns muçulmanos têm uma conexão inerente com Deus e espiritualidade e o desejo de, você sabe, viver. E temos o dever de oferecer esse caminho a eles, em vez de dizer que o Islã é terrível. Qual é a alternativa deles? O secularismo do Ocidente. Então, temos um papel realmente importante aqui para mostrar às pessoas, Nena, que você realmente pode servir a Deus e pode ter uma vida religiosa significativa. Mas há algumas maneiras em que o Islã acertou em algumas coisas e errou terrivelmente em outras. E é isso que acreditamos, de uma perspectiva histórica, que tem sido o papel do Islã e do cristianismo na história, do ponto de vista judaico, trazer algumas das verdades da Torá para o mundo. Mas agora estamos em uma fase em que precisamos corrigir algumas das coisas que se perderam na tradução ao longo do caminho. Sim. E uma das coisas que Tommy Robinson diz é que, quer dizer, eu nunca li o Alcorão, mas ele diz que é ainda mais antissemita do que Mein Kampf, certo? Então você acha que isso explica, quero dizer, há um alto nível, como vemos, um alto nível de antissemitismo no mundo muçulmano. Então, como podemos abordar isso de forma honesta, sem transformar em uma generalização injusta de todos os muçulmanos, mas, sabe, reconhecendo o problema de que existe um problema de antissemitismo no mundo muçulmano? Olha, quero dizer, acho que foi só tipo, o quê? 40% dos alemães que votaram em Hitler. Veja o que houve. O problema é o Islã. O Alcorão não é a palavra de Deus. Tem algumas coisas que ele acertou, que ele tirou da Torá. O que é bom não era novo, e o que não é bom é novo. E sabe sim, o que aconteceu foi que os judeus não aceitaram o novo Islã de Maomé, e por isso ele se tornou muito antissemita, e até mais do que isso. Era geralmente muito hostil, e, sabe, uma das coisas fundamentais que isso errou foi ensinar que basicamente forçamos as pessoas a aceitar a verdade. Não se pode enfiar a verdade goela abaixo das pessoas. Eles acreditam na ideia de poder, e a Torá ensina o poder da ideia de que devemos inspirar e educar e, a partir da base, criar uma conexão com Deus e uma sociedade melhor. E o Islã era muito mais militarista, né? Acreditando em criar, é muito político nesse sentido. Aliás, o judaísmo também é. Mas o Islã acredita na força política para impor sua vontade. E esse não é o caminho, sabe? Na verdade, isso é muito infantil, realmente. Quando forçamos as crianças a fazer o que queremos ensinar, elas acabam se afastando. Deus quer que o sirvamos, mas quer um relacionamento que venha da nossa própria vontade. E isso se faz por meio de educação e inspiração. Então, isso é algo que, sabe, eles realmente erraram feio. E, de novo, isso muitas vezes vem de quando você quer empurrar as coisas e forçar as pessoas a aceitarem. Pode vir de um lugar de insegurança e todos aqueles elementos mais sombrios da psique humana que eu mencionei antes. E você não pode impor a verdade à força. Isso é o que aprendemos com o fato de que o povo judeu dizem que eles aceitaram a Torá. Totalmente, completamente. Na história de Purim, diferente do Monte Sinai, pois lá os rabinos dizem que a montanha estava sobre nossas cabeças, e você. A presença de Deus era tão clara e explícita que não tínhamos escolha. Então foi meio que, pode-se dizer, feito por medo, ou vamos dizer, não feito com livre-arbítrio puro. Em Purim, com o rosto de Deus oculto, reaceitamos a Torá, sendo essa uma aceitação completa. A questão é que você não pode impor a verdade pela força. As pessoas têm que, sabe, chegar a isso por sua própria vontade e compreensão. E isso é algo em que o Islã e outras religiões erraram profundamente. Agora, você mencionou Piers Morgan. Alguém como Piers Morgan, que dá espaço para os dois lados, pró-Israel, sabe, anti-Israel. Você acha que isso ajuda as pessoas a entenderem a verdade ou, na verdade, só cria mais confusão? É uma ótima pergunta. Eu acho que Piers Morgan é quem cria mais confusão do que os convidados dele, porque eu sinto que ele simplesmente, as opiniões dele mudam conforme o vento sopra. Ele simplesmente embarca na onda do momento.
Ele fez isso com a Covid. Ele era super a favor do lockdown e da vacina. E de repente, quando as pessoas começaram a ficar mais céticas, não, agora eu sou cético. Fez isso com tantas coisas. O mesmo com Israel. Imediatamente após 7 de outubro, a opinião pública estava do lado de Israel. Eu acredito que Israel tem o direito de se defender. Claro, absolutamente. Aí começa a virar contra Israel. Bem, você sabe, o que Israel está fazendo é inconcebível, e eu realmente não tenho muita paciência nem respeito por isso. Tenho certeza que ele negaria e diria: não olhe do que você está falando, essas opiniões são bem pensadas, mas não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Acho que ele só vai na onda da histeria do momento. E acho que esse é o maior problema aqui. Acho que as pessoas podem ser criteriosas se tiverem duas opiniões diante delas. Ok, ele nem sempre acerta para o nosso lado. Às vezes sim, às vezes não. Mas o que não ajuda é o público ver alguém que é o moderador, que está tentando se apresentar como uma voz moderada e razoável, sendo tão volúvel. Eu acho isso mais problemático. É, acho que o lado pró-Israel está cansado dele. Você viu como ele tratou Natasha Hausdorff, né? É meio lamentável, mas ele traz pessoas como Senko Ugur e Kasparian e deixa eles terem seus surtos emocionais. Você acha que parte dessa retórica, parte da retórica que aparece nesse programa, cruza a linha para o antissemitismo? E se você tiver mais alguma opinião sobre isso, Ele definitivamente já recebeu convidados que dizem coisas antissemitas, com certeza. Candace Owens, acho que ele teve Nick Fuentes, acho. Tucker Carlson e outros. Sim, ele faz isso, mas esse não é meu maior problema. Meu maior problema não é receber essas pessoas. Eu acho que se alguém, sabe, eu potencialmente receberia Candace Owens ou alguém assim, porque se alguém já está tendo um impacto enorme, certamente um impacto maior do que o que eu tenho, então eu sinto que a gente precisa falar sobre essas pessoas e tentar mostrar as falhas na visão de mundo delas. Então eu não necessariamente tenho um problema com isso. Eu só tenho mais problema se você não vai realmente fazer um contraponto às opiniões delas, o que eu sinto que ele nem sempre faz. Acho que ele deu muita legitimidade para pessoas como Candace e Tucker, e realmente tenho um problema com isso. Uma das coisas que eu também sinto que não é feita o suficiente é que, do lado de Israel, eu sinto que muitas vezes somos defensivos demais. Estamos jogando no campo deles, no terreno da narrativa palestina, em que Israel supostamente precisa de uma defesa robusta pelo que está fazendo. Até mesmo sobre o nosso direito de estar lá, devemos falar mais em termos teológicos, dizendo que Deus nos deu essa terra. É essa linguagem que o povo judeu deveria usar, pois é o que somos. E sim, isso é o que eu diria que é a minha principal frustração. você acha que estar lá beneficia o lado pró-Israel, independentemente do contexto? Se Pierce te convidasse, você aceitaria ir ao programa dele? Ahn, Acho que sim. Talvez. Quero dizer, dependeria do formato, quem mais estaria lá, sabe? Se fosse só uma gritaria, não tenho certeza qual seria o objetivo disso. Se, sabe, fosse só, tipo, sei lá, Norman Finkelstein ou algo assim. Essas pessoas não agem de boa fé. Atores eu não acredito. Mas mesmo assim, talvez eu tentasse. Por que não? Sabe, não tenho certeza do que se perde ao fazer isso. Ahn, é. Quero conversar com você sobre a crise de identidade judaica. Por que acha que tantos jovens judeus hoje se sentem desconectados? Você acha que é falta de paixão ou paixão mal direcionada? Você já mencionou isso antes, certo? Acho que cada vez mais judeus estão se conectando agora. Certamente, nos últimos anos, eles estão percebendo que o mundo tem essa fixação bizarra com os judeus. Acho que eles estão percebendo que isso não é normal. E há algo único sobre a minha identidade que eu não consigo entender direito o significado disso, mas tem alguma coisa, algo está acontecendo aqui. Acho que isso deixa as pessoas desconfortáveis, introspectivas e em uma jornada. Outros estão desconectados, mas nem percebem. Não é culpa deles, não é culpa deles. Eles simplesmente não receberam a educação por causa disso. O que acontece depois de muito tempo no exílio, especialmente desde o Iluminismo, quando muitos judeus acabaram perdendo sua conexão judaica, e então eles simplesmente nem sabem que não sabem. É como aquele que nem sabe como fazer perguntas na mesa do Seder. Então eles certamente não devem ser julgados. Nenhum judeu afastado de seu judaísmo e identidade judaica deve ser responsabilizado, Deus me livre, por essa distância. Só são responsáveis os conectados que têm o dever de tentar fazê-los se sentirem mais conectados.
Mas você não diria que há muitos judeus que apoiam a causa palestina? Eles marcham com os pró-palestinos e você sabe todas essas coisas. O que você diz a judeus que não apoiam Israel e, mais do que isso, atacam Israel publicamente? Ah, você sabe, os Bernie Sanders da vida. Sim. Ah, então eles são um caso diferente. Aqueles que são ativamente contra o povo judeu, contra Israel, são um caso diferente daqueles que estão apenas desconectados e apáticos, certo? Mas aqueles que são ativos, em primeiro lugar, eu não acho que haja tantos judeus que sejam ativamente anti-Israel. Segundo pesquisas e dados que vi, a grande maioria dos judeus ainda apoia e tem carinho por Israel. Então vamos apenas, sabe, deixar isso claro, não criar uma imagem de que há tantos judeus que são anti-Israel. Ahm, Só posso dizer que nesses casos, isso é só parte desse distanciamento, mas é algo mais profundo. É ainda mais profundo. É tão profundo que eles, sei lá, perderam muito do que significa ser judeu. E talvez parte disso também ainda volte à mentalidade de exílio deles, de que se conseguirmos agradar os que nos odeiam o suficiente, é como a síndrome de Estocolmo. Tentamos agradar quem nos odeia ou acreditar que eles estão certos, pois não suportamos pensar que talvez eu realmente seja diferente deles. Talvez tenham um problema comigo, pois eu teria que encarar minha identidade judaica. Acho que é isso, mas eles não percebem que isso não funciona. Eles não vão. O gentil anti-Israel e antissemita não vai te amar mais só porque você diz que também é contra Israel e os judeus. E na verdade, eles vão continuar não gostando de você e ainda vão perder o respeito por você, porque você nem está disposto a ficar ao lado do seu próprio povo. E como eles vão? Por que eles iriam querer confiar em você se você está disposto a atrair o seu próprio povo? Então, eu acho que é um nível ainda mais profundo de desorientação que acontece ali. É doloroso, mas não devemos perder a esperança por eles. Porém, talvez seja um trabalho mais difícil do que com os apenas desconectados. Mas também você pode olhar pelo outro lado e dizer que talvez seja um trabalho mais fácil, porque pelo menos eles estão envolvidos nas questões de Israel. Sim, eles veem isso pelo outro lado, mas se importam e são ativos. Sim. Quero entrar na sua história pessoal. Por que você criou a JTV? Você acha que a mídia hoje em dia está moldando a identidade judaica? Se puder contar sua história pessoal. Claro. Então, eu criei a JTV há 10 anos em 2016. Eu a criei porque senti que simplesmente não havia o suficiente. Foi exatamente o que falei na sua última pergunta. Tantos judeus ao redor do mundo, especialmente jovens judeus, que estão desconectados, sem culpa própria, de sua identidade judaica. Cresci em uma família judaica tradicional e, aos poucos, fui me conectando cada vez mais e me tornando mais observante na adolescência. E simplesmente muito inspirado pela incrível história do povo judeu, pela sabedoria do judaísmo, pela história de Israel, fiz uma viagem transformadora para a Polônia. Depois estudei em Israel e na Yeshiva, e eu voltei sentindo que existe uma verdadeira lacuna no mercado para uma mídia que possa realmente alcançar os judeus, esclarecê-los quanto a isso de uma forma envolvente, profissional, acessível, mas também alcançar os não-judeus. Sinto que não se faz o suficiente nesse espaço, não só para combater o antissemitismo, mas também para promover o filosemitismo e desmistificar quem somos, porque eu acho que muito do antissemitismo prospera nisso. E essa foi a base para criar a JTV, e ela passou por muitas iterações ao longo dos anos, mudanças e tudo mais. Essa sempre foi a missão: inspirar uma identidade judaica positiva e inspirar as pessoas com a sabedoria do judaísmo. E graças a Deus tem crescido ao longo dos anos. O que mudou para você após 7 de outubro e o que tem feito desde então? Muito. Senti uma necessidade enorme, depois de 7 de outubro, de me aprofundar muito mais no que está acontecendo em Israel, na guerra, na verdade, na precisão do que está acontecendo, mas também na perspectiva judaica mais profunda sobre o que realmente está acontecendo, nas bases espirituais de tudo isso, na moralidade da Torá, por trás de tudo isso, na moralidade da Torá, sobre como lutar uma guerra, na verdade, sobre o direito de Israel de estar lá, etc, etc. E eu realmente sinto que Deus arquitetou tudo isso para despertar o mundo para essa questão, esse tema de Israel e do povo judeu e quem eles realmente são. É o primeiro comentário de Rashi na Torá. Notável que o primeiro comentário de Rashi na Torá, que aliás estávamos lendo em 7 de outubro de 2023, diz: Por que Deus começou com a criação dos céus e da terra na Torá?
Por que não começou com os mandamentos? O motivo de começar com a criação é porque, no futuro, as nações do mundo dirão que os judeus roubaram a terra de Israel, e o povo judeu responderá: Deus é o Criador dos céus e da terra, e ele designou esta terra para nós. Está tudo lá, e eu realmente acredito que é isso que Deus está conduzindo agora através dos acontecimentos mundiais. Ele está criando uma lupa global sobre judeus e Israel. Não há outra explicação. Israel é realmente tão terrível? Somos tão maus e horríveis a ponto de merecer tanta atenção? Não dá para explicar isso de forma racional, então tenho focado muito mais nisso. Criamos algo chamado JTV Plus. Você pode conferir. Se você for até j-tv.plus, temos uma nova variedade de conteúdos documentais premium que exploram esses temas de forma envolvente, como nossa Netflix do JTV. Publicamos conteúdo regularmente em todas as áreas. Judaísmo, Israel e a verdade sem concessões sobre o que está acontecendo. E as pessoas já entraram em contato com você com feedback sobre o quanto aprenderam e o quanto isso mudou a vida delas? Sim, com certeza. E essa é uma das partes mais gratificantes de tudo isso. Receber mensagens ou e-mails de pessoas dizendo que um vídeo as inspirou ou mudou algo profundo é incrível de ver. Porque me lembro de acessar sites e assistir vídeos judaicos na adolescência, o que teve grande impacto em mim e abriu caminho para o que faço hoje. Sei o quanto isso pode influenciar. E sim, sabe, ouvir isso realmente é a parte mais gratificante de tudo isso. Agora, você falou sobre ser necessário, não carente, certo? O que isso significa? E como alguém pode viver isso na prática? Sim, essa é uma ideia que foi apresentada para mim pela pessoa que depois se tornou meu rabino, Manus Friedman, Rabino Manis Friedman, um rabino muito popular no YouTube. Então, na verdade, esse conceito é todo dele, não meu. Mas, essencialmente, o que ele ensina é que os seres humanos não precisam de nada porque nós não pedimos para nascer. O que parece bastante evidente. Se eu não precisava estar aqui em primeiro lugar, se eu não pedi para estar aqui em primeiro lugar, então sim, eu tenho necessidades, mas eu não pedi para ter essas necessidades em primeiro lugar. Então eu não preciso viver. O motivo de eu existir é uma dessas duas opções. Primeiro, ao falar em existir, refiro-me à humanidade inteira, certo? Há duas opções. Não há criador e o mundo é um acidente, então eu não precisaria estar aqui. Não há necessidade dessa existência, logo não há propósito. Ou a alternativa 2, a alternativa B, é que existe um Deus. Ele é um criador. E criadores criam quando precisam de algo, quando estão necessitados. Você só cria algo se você precisa de algo, deseja algo ou tem um propósito para isso. Então, a alternativa B é: eu não preciso de nada, mas estou aqui porque sou necessário para o meu criador. E grande parte da psicologia pop de hoje e do estilo de vida ocidental é obsessivamente centrada nas nossas necessidades. Eu preciso disso, preciso daquilo, preciso de mais daquilo, mais daquilo. Amor próprio e autocuidado estão nos destruindo, não nos deixam mais felizes. Até ir ao terapeuta que diz: vamos nos aprofundar ainda mais nas suas necessidades, vamos focar cada vez mais. E isso, na verdade, só está nos tornando mais introspectivos, mais deprimidos, mais pensativos, mais, sabe, sentindo-nos deprimidos por não conseguirmos controlar aspectos da nossa existência. Mas acontece que, na verdade, tudo o que o ser humano realmente precisa saber psicologicamente para prosperar é saber que são necessários e saber para que são necessários. Porque essa é a verdade. Nós não somos carentes. Nós somos necessários. E é uma mudança radical que pode transformar a maneira como você vê a vida, o judaísmo, tudo. Sabe, você pega um mandamento, o mandamento de seguir as leis da Kashrut. Eu preciso seguir as leis da Kashrut? Não. Por que devo manter o Kashrut? Não fui eu que inventei, não é minha ideia. O que acontece se eu comer um sanduíche de bacon amanhã? Nada. Eu vou ficar bem. Provavelmente vou ter uma refeição muito gostosa. Provavelmente vai ser muito saboroso. Eu não preciso disso. Ah, bem, você vai para o inferno. Você vai. Tudo bem, eu vou para o inferno e ainda assim não preciso disso. Eu não preciso do inferno. Vou ser forçado a passar por isso, mas, sabe, pare de me dizer que eu preciso disso. Eu devo fazer isso. Você precisa fazer isso. Não, eu não preciso fazer isso. Eu não preciso fazer nada. Nós seguimos a Kashrut porque isso é algo que Deus precisa e eu posso fazer algo por ele, o que é um conceito realmente radical para se pensar.
Eu posso fazer algo pelo meu Criador. E isso é radical porque não é o que teríamos ouvido ou o que eu ouvi em algumas das minhas experiências anteriores de ensino e aprendizado. Dizem que as mitzvot, ou mandamentos, servem para nosso próprio aprimoramento, já que nada podemos fazer por Deus. Deus não precisa de nada, o que torna seu relacionamento com Deus bastante estático, sem sentido. Como posso ter um relacionamento com alguém que não é afetado por nada do que eu faço, que não precisa de mim de forma alguma, que estaria perfeitamente bem sem mim? Que tipo de relacionamento é esse? Isso não é um relacionamento. Como posso servir a Deus se ele não precisa de mim para nada? Tenho certeza de que muitos terão dúvidas sobre isso. O que significa Deus precisar? Ele não é Deus? Isso daria outra conversa, que posso abordar. E sim, eu já pensei em tudo isso. Mas isso, essencialmente, é, você sabe, o alicerce básico dessa, eu acho, mudança de paradigma realmente importante para as pessoas, que de repente pode transformar o relacionamento das pessoas, não só com Deus e o judaísmo, mas com a própria vida. Enquanto você falava, pensei na sociedade israelense após 7 de outubro. Eu sinto que houve uma mudança. Agora todo mundo é necessário, sabe? Depois de 7 de outubro, talvez você possa falar sobre a mudança na sociedade israelense, na comunidade judaica, no mundo judaico, do que 7 de outubro fez conosco, nos empurrou de necessitados para necessários. Sim, acho que fez todos nós percebermos a verdade sobre a nossa identidade judaica. Que a verdade inerente, inabalável e imutável da nossa identidade judaica é o núcleo de quem somos. Acho que o Holocausto fez isso em outro sentido. Acho que parte da conclusão simplesmente inacreditável do Holocausto e daquele período é isso. O povo judeu que saiu, os sobreviventes, não podemos esperar, depois de 2000 anos de exílio, tendo eles literalmente passado pelo próprio inferno, o inferno na Terra. Não podemos esperar isso de todos eles. Além disso, especialmente muitos deles, talvez não tenham recebido muita educação em Torá, esse tipo de coisa antes. Então, como eles se sentem em relação a Deus e esse tipo de coisa, não dá para esperar consistência. Mas, em relação à sua identidade judaica, todo sobrevivente do Holocausto com quem já conversei não tem ressentimento em relação ao seu judaísmo, não sente raiva porque isso aconteceu com eles por serem judeus e não tem desejo de fugir de sua identidade judaica. Sim, alguns podem não praticar, mas ser judeu é motivo de orgulho para eles. Acho isso extraordinário. Após tudo o que ser judeu lhes custou? E estamos vendo a mesma coisa acontecer hoje. Depois de tudo o que ser judeu está nos custando, a maioria dos judeus decide abraçar isso, celebrar, assumir a própria responsabilidade judaica em vez de fugir dela. É incrível. E eu acho que parte do motivo disso acontecer é porque o ser humano prefere muito mais ser necessário do que estar precisando. Ser necessário pode ser difícil, com muitos obstáculos e desafios. Mas isso é a vida. É significativo. Isso nos permite realmente ser uma bênção para o mundo. Exatamente. Olha, e quero agradecer pelo seu tempo e pelos seus insights. Eu realmente aprecio isso. Onde as pessoas podem te encontrar? Claro, muitos, a maioria já te conhece, mas onde podemos te encontrar e manter contato? E se você quiser deixar uma mensagem final para nós, o espaço é todo seu. Você pode nos encontrar no JTV no YouTube. É só procurar por JTV no YouTube. Você nos encontra lá. Também pode conferir nossa plataforma Premium JTV Plus. Minha mensagem final vai ser apenas reiterar o que eu disse um pouco antes, que Rashi nos diz. No seu primeiro comentário sobre a Torá, diz que só um argumento realmente terá peso e funcionará. Que as nações realmente vão dizer, ok, tudo bem. É quando dizemos que a terra de Israel é nossa. E por que estamos aqui, do que se trata tudo isso, é porque somos a nação de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus, e não devemos ter medo de dizer isso, porque é exatamente isso que as nações do mundo estão esperando ouvir, pois elas percebem que tudo o resto as decepcionou. Obrigado, lindo. Tudo de bom. Muito obrigado.